Se você não consegue medir, não é meta, é desejo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema comum, é às vezes clichê, mas ele é um tema super importante. E hoje eu venho aqui solo compartilhar como que eu desenvolvi uma forma, um método pessoal que eu compartilho até pouco, mas recentemente eu compartilhei num grupo de mentoria e o pessoal me pediu para eu repetir e divulgar em um outro grupo, que é como eu planejo as minhas metas para um novo período. Pode ser um novo ano, pode ser durante o ano. Eu normalmente faço entre março e abril, por isso que eu estou também aqui trazendo esse tema, tem tudo a ver com esse meu momento de novo ciclo. E esse é o plano para hoje. Conversar sobre como planejar as tuas metas. E a gente está entrando em maio. E muito provavelmente lá no fim do ano, que a energia do fim do ano, ela existe para isso, a gente começa a se questionar sobre o que eu cumpri, mas principalmente o que eu quero para o próximo ano. Vem aquela energia, aquela renovação, e ela é super positiva, mas gera-se também uma euforia naqueles primeiros meses do ano, que faz com que a gente comece várias frentes, com que a gente pense em novos projetos, mas de fato o quanto que a gente senta para planejar e o quanto a gente conecta isso com o nosso tal do autoconhecimento. O quanto que a gente olha para as vezes que a gente atingiu ou não atingiu essas metas, né? Então esse autoconhecimento relacionado à meta ou a projeto pessoal, a gente pode chamar como quiser, também faz toda a diferença. E eu preparei aqui um roteiro. E como eu falei no último encontro de mentoria, a gente mergulhou mais nesse assunto. E uma primeira pergunta que eu trago para o grupo, ali para os mentorados, é: por que eu quero essa determinada meta? E ali a gente começa um exercício que é o que eu venho fazendo ali desde 2019, que é: começa com a energia do final do ano ali, como eu te falei, que começa a falar, pô, o que eu cumpri, mas principalmente o que eu quero para o outro ano, e eu começo a anotar. Então vamos pensar que final de dezembro, começo de janeiro, até meados de fevereiro para março, eu começo a listar tudo que vem como desejo, como projeto, como meta para o ano seguinte. Então eu faço uma lista, em média essa lista nos últimos 3 anos que eu me lembro, gera ali em torno de 25 a 30 itens, tá? Que vai desde, olha, eu quero fazer viver tal experiência com os meus filhos, como eu quero gravar 50 episódios do podcast, por exemplo, já que a gente está vivendo aqui, e outros exemplos que você vai adaptar aí para a tua vida. Então a primeira coisa, a lista. E aí quando olha-se para essa lista, por que eu quero isso, né? O que me faz eu pensar que esta meta, este item da lista vai me ajudar naquela ideia de pessoa que eu quero me tornar. Então aqui a gente já começa a conectar com identidade. Essa lista, esses itens que estão aqui, ajudam de fato, tem conexão com a pessoa que você quer se tornar nesses próximos 12 meses? Vamos trabalhar aqui com um período de ano, independente que a gente esteja aqui entre abril e maio. Vai te ajudar a se tornar a pessoa que você quer? Porra, se sim, faz todo sentido. Agora, qual desses itens, tá totalmente descolado, não tem a ver com quem você quer se tornar? Ah, Marcelo, mas eu ainda não faço nem ideia de quem eu quero me tornar. Eu preciso me tornar uma pessoa diferente? Será que a gente não se torna uma pessoa diferente nos próximos 12 meses? Não digo na essência, mas sempre tem alguma coisa que você quer evoluir ou até desevoluir. Isso existe? Será que não tem aquela parada que já não tá legal, que você não tá mandando bem, que você tá pisando na bola e você fala, mano, ou eu inventei uma palavra aqui agora aí com você. Eu desevoluo nisso, ou eu paro, ou vai dar merda. Então tem sim uma nova versão da gente, eu não diria nem em 12 meses, em 12 horas, em 12 dias, essa versão já muda. A essência não,
mas a versão sim. Então, quem é a primeira... A primeira pergunta, na verdade, se não está claro, é quem eu quero me tornar nesse próximo período, seja 12 meses, seja 6 meses e assim por diante. E aí sim, eu quero me tornar uma pessoa diferente. O que eu faço, Marcelo? Na prática, se a gente for olhar o que você leva lá na mentoria de passo a passo mesmo, porque eu preciso do passo a passo. E foi aí que eu cheguei em 6 passos práticos que eu aplico na minha vida e vou melhorando a todo ano. É o meu formato de criar metas e olhar para elas durante o ano. Então, o primeiro passo, eu defino uma palavra para o ano. Ponto. Então, ano passado, por exemplo, a palavra foi entrega. Mas entrega num sentido, 2025, no sentido de entrega. E aí depois eu até coloquei no meu quadro lá, além da entrega, veio ali um e trabalho, ou seja, entrega, solta e trabalha, faz tua parte. Para esse ano, por exemplo, a minha palavra em 2026 é compromisso. E aí eu faço lá um subtópico, né? Compromisso com os meus horários, com os meus relacionamentos, com os meus projetos. Esse aqui, o podcast, é um desses projetos. Com o horário que eu falei e com minha saúde. Então, a palavra compromisso, ela vai guiar todos os outros itens ali, mesmo que de forma inconsciente. Então, lembra aquela lista dos 25, 30 itens que eu falei que eu vou escrevendo o que vem na cabeça? Com certeza, quando eu defino essa palavra do ano, ela acaba gerando um compromisso, e por um acaso nesse a palavra é compromisso, então ela me gera um guia, me gera uma referência, tem que ter conexão. Então, primeiro passo, forma prática, qual que é a palavra do teu ano? O segundo, defina esses itens, esses objetivos, de forma que você consiga mensurar, ou seja, que esteja claro. Quando a gente olha para o mundo corporativo, tem uma ferramenta que é muito forte no mundo corporativo que ela chama SMART, né? O que significa o SMART? SMART é um termo em inglês que aí, traduzindo, a SMART, o S ali, seria o específico. Então, esse objetivo tem que ser específico. Eu quero gravar 50 episódios do podcast TPSS em 2026. É específico? É podcast e só do TPSS. Então, sim, é específico. O M do SMART é o mensurável. Tem quantidade nesse objetivo que eu estou dando de exemplo? Tem. São 50 episódios durante 12 meses, durante um ano. Então, sim, é mensurável. A terceira letra, que é o A de atingível, é possível gravar 50 episódios durante os 12 meses do ano? É possível. Temos aí, em média, 52 semanas no ano. Então, tem ali uma folguinha de 52 a 54 em média. Então, é possível. É desafiador? É desafiador. E tem que ser desafiador, galera. Porque se não for desafiador, vamos combinar, a gente vai desencanar da parada. O próximo, o R é de relevante. É relevante? Para mim é super relevante, porque tem a ver com a minha palavra de compromisso. Então eu tenho compromisso com os meus projetos. Um deles é o podcast. Eu vou gravar 50 episódios. E isso é relevante para o meu posicionamento como conteúdo, como empreendedor, como gerador de conteúdo, como uma oportunidade de melhorar a minha comunicação. Não tenha dúvida disso. Então é super relevante esse exemplo que eu estou trazendo. E é temporal? Tem uma linha do tempo? Tem. Eu começo, por exemplo, 1 de janeiro, vou até 31 do 12. Então, eu defini ali 12 meses. Então, esse é um exemplo. Gravar 50 episódios do podcast TPSS durante o ano de 2026, um objetivo, uma meta nesse conceito que a gente chama de SMART no mundo corporativo. Beleza? Você pode achar outro? Sim, mas esse para mim faz sentido e é o que eu venho usando desde então e ajustando. Aqui é importante fazer um disclaimer também, que tem que fazer sentido para você. Porra, tem que usar todas as letras do SMART? Idealmente sim, mas se um ou outro ali que tá ali quase, tá bom, fez sentido para você, fez, então segue. É melhor do que não ter, beleza? Passo 3, lista dos asteriscos. Você fala, pô, mas que ideia é essa de asterisco? Lembra que eu falei que vou listando lá 25, 30 itens?
eu pego esses 25 itens e aí eu começo de forma rápida, sem pensar muito, a marcar um asterisco nos 10 ou 15, pode ser 15, mais importantes. Então, 25 eu pego lá e marco 15 asteriscos no que é prioridade para mim. Beleza. Feito isso, eu na mesma hora viro a folha, volto de novo, pego, olho para essa lista de novo e agora eu vou só nos 15 que eu coloquei um asterisco, coloco 2 asteriscos nos 10 mais importantes. 10, 7, o número que vier, mas 10 é um bom número. Depois, viro a folha, volto de novo, na mesma lista, ao mesmo tempo, sem pensar muito, eu coloco um terceiro asterisco no que eu chamo ali de, no máximo, top 5. Eu já faço numa linha, eu tento ficar no top 3, mas eu me permito chegar ao top 5. O que eu quero dizer com isso? Que daqueles itens de 25 a 30, eu cheguei nos top 5 que, conectado com a minha palavra do ano, que para esse ano é compromisso, vai ser a minha prioridade. Ou seja, eu vou deixar de fazer qualquer um dos que tenham 2 asteriscos, ou 1 asterisco, ou nenhum asterisco, para fazer um desses que tenha lá os top 3, top 5. Beleza? Ou seja, é o meu principal. E desses aí, eu ainda vou me exercitar para chegar em um que é o meu principal. Qual que é o único? Se eu tivesse, que eu já estou até dando spoiler aí do passo 6, mas já vou falar aqui e reforço depois. Qual que é o principal? O que seria o asterisco mais brilhante ali para você? Que fala, paro tudo, mas esse aqui eu não posso falhar, esse é prioridade. Aí passo 4, quebra por trimestre. E aí eu abro um parênteses. O que der. O que eu quero dizer? Para esse ano, vou trazer um exemplo aqui meu, que existe, é o seguinte, eu refleti que eu gostaria de passar mais tempo com os meus amigos de infância. Então, alguns estão tendo filho recente, outros filhos estão maiores, os meus já estão maiores, têm os desafios de agenda. O que eu fiz? Criei um desses itens que eu vou jantar com esses meus amigos de infância de forma intencional, no mínimo 4 vezes no ano. Parece pouco, mas na verdade é muito. E como que eu faço isso de forma intencional? Eu quebrei isso por trimestre, ou seja, de janeiro a março vai ser um jantar, de abril a junho outro e assim por diante. Isso facilita no agendamento, isso facilita em dar clareza e é intencional. Eu quero passar mais tempo com as pessoas que eu amo. Então, por que eu não posso ter uma meta para isso, né? Então, esse é um bom exemplo do quando eu falo para a gente quebrar por trimestre. Então, se fizer sentido, vão ter outros objetivos que é 12 meses, como eu dei aqui o do podcast. Eu tenho um outro lá que é fazer 300 treinos de força ali, no mínimo com o peso do corpo, durante o ano de 26. Cara, isso dá para quebrar por trimestre? Dá, mas o objetivo, vamos combinar, é os 300, tem que ser o ano. 365 dias para caber os 300 dias. Beleza? Então, o que der, quebra por trimestre. O que não, vai no semestre, vai no ano. Passo 5. Lista pública, deixa essa lista pública. Mostre para os filhos, mostre para os amigos, mostre para o companheiro, para a companheira, põe na rede social, você vai ver alguns influencers aí, normalmente em janeiro, nessa época, eles colocam essas metas de forma pública. Por quê? Porque isso gera compromisso público. A partir do momento que você falou, você se comprometeu, mesmo que de forma inconsciente. Estou fazendo isso agora aqui com vocês. Estou me comprometendo com esses exemplos e estou lembrando dos demais itens da minha lista lá. Deixa ela visível também. Eu colo lá na parede do banheiro, mas você pode deixar no bloco de notas, enfim. Quanto mais físico e visível, mais vai te ajudar a lembrar. E o passo 6, que eu já dei o spoiler, mas é real, qualquer única coisa, qualquer único asterisco ali da lista de asteriscos que você vai focar, que é aquela que muda o nível, seja do teu negócio, seja dos teus relacionamentos, seja da tua saúde, enfim. Qual é a que você não abre mão? Ela tem que existir, tem que ter uma principal. As demais vêm ali como consequência. Pode ser complemento ou não.
Até aqui fez sentido? Se sim, deixa um comentário aqui para eu saber se de alguma forma te ajudou. Se você quiser também conhecer um pouco mais, quiser um exemplo de lista, me escreve aqui, eu compartilho a minha, seja via DM, se em algum momento você resolver mandar pelo Instagram. E eu aproveito para te pedir para se inscrever aqui no canal. Como eu falei na abertura, e se você ficou até aqui, mais de 73% das pessoas que assistem o episódio aqui ainda não estão inscritos. E é isso que ajuda a mensagem a propagar, o canal a ganhar mais relevância e a gente continuar tendo a oportunidade de fazer esse trabalho. Então, esse era o conteúdo que eu quis trazer nesse episódio. Eu espero de coração que te ajude, te faça refletir, enxergar o mundo de uma forma diferente. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu queria compartilhar aqui no final, que é o seguinte: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Então, qual é o resultado que você está buscando, mas que depende de uma ação tua que com certeza conecta com algum sentimento que está aí dentro. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu, obrigado, tchau!